Episódio 8. Minha escola. Oiê, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já sabem, hoje a gente vai entrar num dos espaços mais marcantes da nossa vida, a escola. Todo mundo tem uma lembrança, um trauma, uma conquista ou um amigo que carrega de lá. Tem gente que lembra com saudade e tem gente que não gosta nem de lembrar. Hoje a gente vai pensar a escola como esse espaço vivo, cheio de contradições, mas ainda essencial na vida de qualquer adolescente. Ela é, talvez, o lugar onde eles passam a maior parte do seu tempo. E mesmo com redes sociais, celulares e inteligência artificial, nenhuma tecnologia conseguiu substituir esse território de convivência. Porque a escola não é só a sala de aula. É o pátio, a quadra, os corredores. É o lugar dos primeiros amigos, das primeiras paixões, dos conflitos que doem, mas também ensinam. É onde se aprende na prática que o outro existe. Mas para dizer que não sou só eu que acho tudo isso, eu começo perguntando a alguns educadores: a escola ainda é o grande lugar da adolescência ou ela perdeu força nos últimos tempos? A minha experiência, depois de décadas, já posso falar em décadas, dentro da escola, me mostra que a escola é o grande ponto de encontro desses adolescentes. Mais do que a igreja, mais do que a internet, mais do que o shopping, é na escola que nós encontramos todos esses jovens. É na escola que acontecem os relacionamentos. É aqui na escola que essas relações de amizade, de namoro, inclusive de estudo, se encontram. A gente ouviu a visão da professora Silvana Miriam, que há mais de 30 anos trabalha na rede pública de São Paulo e hoje é diretora de uma escola de ensino fundamental do estado. Agora vamos ouvir a perspectiva de uma outra professora, dessa vez de um colégio particular de São Paulo, a especialista em adolescentes, Carol Delboni. A escola continua sendo um dos ambientes mais importantes para o desenvolvimento social, emocional e físico dos adolescentes. A gente que está dentro da educação, a gente costuma dizer que as escolas ou as instituições educacionais são uma microsociedade, né? Então é ali que o adolescente, e assim como a criança também, vai ter a oportunidade de experimentar o mundo, mas de maneira segura, né? Então eu sempre falo que os riscos do adolescente dentro da escola são todos seguros, mas a gente pais e mães, precisa ter coragem de deixar os nossos filhos correrem riscos. Entenda que aquele ambiente é dele e que ele vai desenvolver, junto com o apoio e a supervisão de educadores e de adultos, as capacidades e as habilidades necessárias para se relacionar no mundo e se relacionar também com o mundo interno. A escola é esse ambiente onde a gente vai testar as relações, onde a gente vai testar os limites, onde a gente vai se testar, onde a gente vai ter possibilidade dessa construção da própria identidade. Os conflitos todos e as resoluções todas, elas estão ali dentro do ambiente escolar, na sala de aula, no pátio, na quadra, no portão da escola, no caminho de ir e vir. É um ambiente riquíssimo. Vejam que as duas, mesmo atendendo públicos distintos, ainda enxergam a escola como esse grande ponto de encontro e de desenvolvimento dos adolescentes. O psicólogo Vinícius Carboni, que durante 4 anos trabalhou como coordenador educacional do ensino médio de uma das escolas mais respeitadas do Brasil, também vê assim, mas levanta um questionamento importante. Que tipo de escola a gente quer para os nossos filhos? Hoje, cada vez mais as demandas do mercado vão invadindo a vida escolar, transformando os jovens quase que em pequenos empreendedores de si mesmos. De algum jeito, eles vão sendo convencidos a levar a sua vida, a ver o seu futuro, a construção da sua trajetória, quase como a construção da trajetória de uma empresa. E me parece que essa busca incessante por, digamos, cases de sucesso, ela pode ser um caminho muito perigoso para a sustentação de uma das questões que eu considero ser a mais importante da vida escolar, que é justamente a possibilidade de socializar, de conviver com o outro, de lidar com os conflitos que são inevitáveis na vida em sociedade. E principalmente de aprender com esses conflitos que se dão quando a gente está em contato com outros sujeitos. A internet muitas vezes
se torna um espaço para conflitos vazios, né? Conflitos sem alma, sem sujeitos. Se eu quero evitar um conflito, é só parar de responder as mensagens, ou arrastar para um lado ou arrastar para o outro na tela. E a escola, ela é um espaço que não permite isso, né? Os conflitos, eles são vividos em corpo presente. E se são vividos desse jeito, eles também precisam ser manejados desse jeito. Eu acredito que o principal valor da escola não está na quantidade de alunos que ela aprova no vestibular ou na capacidade de excelência acadêmica desses alunos que se formam nela. Evidentemente, essas coisas são importantes também, e por serem importantes, elas não podem ser escanteadas. Mas o que eu sinto que há de mais importante na escola, como um todo, se relaciona com a capacidade que os alunos que saem de cada escola têm de serem humanos, de reconhecerem a importância que existe no contato com a alteridade, de serem capazes de se organizar coletivamente para lidar com os problemas que surgirem, de poderem ter uma visão crítica sobre aquilo que eles experienciam, sobre aquilo que eles acessam. Nesse sentido, eu acredito que um dos pontos mais importantes que eu trago da minha experiência em escola está justamente nessa reflexão a respeito de qual é a escola que a gente quer para o futuro dos nossos jovens. E como a gente quer que os nossos jovens vivenciem a experiência de estar numa escola. Ou seja, qual é o espaço que a gente quer oferecer para eles? Qual que é o tipo de formação que a gente quer dar para os adolescentes para que eles possam lidar com aquilo que é do ser humano? Eu não estou falando aqui de ciências humanas ou de ciências exatas, né? Mas da possibilidade única que as escolas podem oferecer de participarem da construção de sujeitos complexos, e não simplesmente de máquinas de reprodução de saber ou de bens. Enfim, a escola é o espaço em que tudo aquilo que a gente vem discutindo, né, ao longo da nossa conversa, pode ser debatido coletivamente pelos adolescentes. Algumas vezes juntos com adultos, né, educadores, e algumas vezes entre os próprios alunos. O educador Pedro Fonseca toca num ponto inescapável nessa discussão: o celular nas escolas. Eu acredito que a escola ainda é esse lugar onde acontece esse paradoxo de encontros e desencontros. E acredito que a escola, ela, por vezes, ela flerta com se distanciar disso, ou quando ela é uma escola que tenta ser uma extensão do quintal da nossa casa, sabe? Ah, nessa escola você vai encontrar todos os valores da sua família. Ou então, nessa escola você vai ter uma determinada prática que se alinha a pensamentos assim, ou assado e tal. A escola é o lugar de confluências de distinções profundas das nossas humanidades. Então, acho que ela é esse grande lugar e acho que ela foi impactada não pela internet, essencialmente, porque a internet pode ser muito boa, mas acho que ela foi impactada pelas telas dos smartphones ocupando esse espaço de convivência. Porque, veja, o que é que acontece? Essa ex-criança, que não é mais criança, que chega na adolescência e na escola começa a experimentar vários mundos novos, ela tem, naquela convivência com seus pares, essa possibilidade. Se a tela, se o celular acompanha nesses espaços, e o que estava acontecendo no mundo inteiro era um fenômeno de jovens com celulares dentro das salas, no pátio, no recreio, no lanche, um horror, né? Ainda bem que veio esse entendimento do mal que estava fazendo para a saúde mental desses jovens, e a proibição ela é urgente, necessária em todo espaço escolar. Então, o que acontecia era que, nesse espaço justamente de convivência, elas estavam repetindo um isolamento pela sedução que essa tela tem. Então, acredito que a gente patinou dentro do espaço das escolas, patinou quando a gente permitiu e naturalizou a presença dos celulares, e eu digo mais, tanto para adolescentes, quanto para crianças, quanto para professoras e professores. A presença do celular, eu acho que ela causa na gente essa solidão e uma dispersão da convivência, e isso é muito prejudicial. Acredito que as escolas podem voltar a ser esse grande pátio, e acho que o movimento é esse, né? Global, o que está acontecendo globalmente é isso, é convidar de novo as famílias a entenderem que escola não é espaço para celular. Eu não sei como esse assunto foi discutido aí na casa de vocês, mas aqui eu conversei muito com os meninos. A princípio, eles não gostaram da proibição, acharam sacanagem e tal, mas hoje eles entendem perfeitamente e confessam que conseguem prestar mais atenção nas aulas
sabendo que o telefone não está por perto. Eu já lia bastante sobre esse tema, inclusive eu acompanho de perto as propostas do movimento Desconecta, que foi criado em 2024 por mães e pais preocupados com o uso excessivo de celulares por crianças e adolescentes, e que propõe pactos coletivos que vão desde o compromisso em não dar celular para os filhos antes dos 14, 15 anos, até abordagens de conscientização da sociedade como um todo sobre esse assunto. E no início de 2025 veio uma resposta, a Lei 15.100, que proibiu o uso de celulares em todas as escolas do país, a não ser para fins pedagógicos, de acessibilidade ou emergência. De tudo que eu tenho ouvido, os efeitos positivos apareceram muito rápido. Mais atenção em sala de aula, mais interação no recreio. Eu cheguei até a assistir alguns vídeos de alunos que formaram uma banda na hora do intervalo, já que agora, sem o celular, eles estão tendo de achar outras formas de se relacionar. Eu perguntei para Karen Scavacini, psicóloga e psicoterapeuta, se ela tem acompanhado essas mudanças de comportamento e se a gente está tendo ganho antes mesmo do que a gente imaginava com essa medida. Olha, eu também tenho ouvido muitos relatos de que tem acontecido coisas muito legais na escola sem celular. Então, deles aprenderem de novo e usarem jogos de tabuleiro, de você ter barulho no intervalo, barulho de conversa, de risada, de bater bola, né? Não é todo mundo olhando para uma tela e quieto, de bandas, de teatro e a arte para a saúde mental é algo fantástico. A sociabilidade mesmo, esse reaprender uma sociabilidade que foi até perdida na pandemia e que depois vem muito mediada pela tecnologia, e agora sem o celular na hora do intervalo, eles podem treinar, né? E isso é muito bom para a educação socioemocional, você poder olhar no olho, você poder conversar, se relacionar sem precisar ter a tecnologia mediada. E mais, saber como você vai lidar com o seu tédio de não olhar para a tela e usar isso para criatividade. E aí é relacionado à música, à arte, à brincadeira, ao faz de conta. Isso é excelente para a saúde mental. Então, acho que os ganhos, a gente não consegue mensurar ainda. Eu só acho que tem um ponto. Tirar o celular da escola não deveria significar que não se deve ensinar sobre o uso saudável da tecnologia, ou o que a gente chama de literacia digital, que é ensinar esse jovem a refletir sobre o que acontece dentro do espaço da internet, ele saber identificar os riscos, saber como fazer denúncia, saber em que momento algum limite foi ultrapassado, poder entender, por exemplo, se tem um criador fazendo uma publi e não está falando que é publi. Então, realmente ter um olhar crítico sobre o que ele recebe, ele conseguir fazer um uso mais ativo dessa ferramenta para algo que seja positivo para ele. Então, as escolas são espaços onde esse debate pode acontecer, onde esse ensino também do uso saudável pode acontecer, para que também não aconteça dele sai da escola, então na escola ele não pode usar, mas ele sai da escola e ele fica todo outro momento usando sem parar o celular. Claro, o banimento não resolve tudo sozinho, mas ele foi importante para abrir espaço de novo para esse convívio olho no olho. E para que os jovens, inclusive, pudessem se enxergar sem o celular e, diante disso, precisassem meio que improvisar, descobrir novos interesses, novas formas de ocupar o tempo, de conversar com amigos. E tem, claro, a questão da pandemia, que acelerou muito essa revolução digital e como ela se tornou algo indissociável da escola. Mas no próximo episódio, a gente fala mais sobre isso. E eu concordo contigo, Karen, a escola precisa ser o espaço para todo tipo de debate. Não só sobre o vício na tela e a educação digital, mas também a educação sexual e outras questões comportamentais e contemporâneas, como homofobia, machismo, racismo. Já que ela é o tal microcosmo da sociedade, como a Carol Delboni falou, ela precisa sim abarcar todas essas discussões em todos os estratos sociais. E isso tem acontecido, como me conta a professora Silvana. Eu tenho trabalhado desde sempre com estudantes de classes populares. O que nós podemos observar é que todos têm conhecimento sobre esses conceitos.
o que é homofobia, o que é misoginia. Apesar de apresentarem essas opiniões, eles não podem dizer que é por falta de conhecimento. Eles têm estado em rodas de conversa, eles têm lido, os professores têm se organizado para debater esses temas com os estudantes, tanto os meninos quanto as meninas. Por isso que hoje nós já encontramos entre as vítimas adolescentes muito mais poder para se opor a esta realidade. Nós já encontramos entre as garotas formas de resistir, formas de se colocar em contra, de denunciar, de registrar junto aos educadores pedidos de ajuda, de apoio, e a escola tem apresentado respostas a isto. Olha aí, a Silvana trouxe um exemplo sobre como deve ser a postura das escolas nesses momentos, de não tolerância a esse tipo de comportamento, mas também, evidentemente, de uma educação ativa, criando rodas de conversa e fóruns de debate para que esse tipo de conhecimento seja compartilhado. E ela também fala sobre uma geração mais informada sobre essas questões. E eu percebi isso mesmo no spin-off que fizemos no final de 2024 aqui nos Envergonha, ouvindo meninos e meninas sobre temas recorrentes quando o assunto é masculinidades. Especialmente as meninas e os jovens LGBTQIA+, com quem eu conversei, tinham bastante repertório para falar sobre feminismo, homofobia, machismo e misoginia. E para abordar um pouco a questão do racismo dentro do espaço escolar, eu convidei a atriz Samara Filippo, que é uma mãe branca de 2 meninas negras, para contar sobre uma experiência terrível que a filha mais velha dela passou numa escola de elite em São Paulo. Eu acho importante trazer a perspectiva da Samara para essa discussão, para que ela possa dizer o que faltou na condução do caso e como é que o colégio poderia ter agido diferente. A escola tem um papel fundamental porque é ali que talvez a criança tenha o primeiro contato com racismo, com bullying, com a gordofobia, com homofobia, e isso dói. Isso faz com que a criança talvez não retorne para a escola, pegue aversão, né, à escola, se isole dos amigos, entre numa depressão, se automutile. Então, existem inúmeras coisas que a escola pode estar atenta, protocolos, a aplicação da lei que ensina a cultura afro-brasileira, professores negros, pessoas negras ocupando lugares de poder dentro dessa escola, para que essa criança e adolescente se veja. Esse era um dos problemas que minha filha tinha. E troquei ela de escola e estou num processo judicial em que ainda relativizam um crime inafiançável, gravíssimo, que ninguém é preso por esse crime no Brasil. E eu vou até o fim. Isso é uma luta em que, ainda adolescente, ela tenta me travar, porque a mãe tá escandalosa, porque ela tem vergonha de ser, talvez, mais rechaçada, ou tanto que quando ela sofreu racismo, ela, quando voltou, né, as meninas que fizeram, né, as adolescentes que fizeram um ato infracional foram afastadas, não expulsas, mas afastadas. E quando a minha filha retornou, parece que a culpa era da minha filha, porque as meninas não estavam suspensas. O ambiente ficou hostil, ela teve que reviver essa dor. Enfim, ninguém sabe a identidade das outras meninas, mas da minha filha todo mundo sabia. Então, são camadas e camadas de violência que a escola precisa estar atenta e estar responsável por isso. São camadas e camadas, né, Samara? Eu sinto muito mesmo. Um beijo na sua filha e em você. Gente, mas assim, além da escola, as famílias também precisam se responsabilizar por essa educação dentro de casa. Não dá para terceirizar princípios e valores básicos. A gente tem que ler, se informar, conversar com eles, repreender, cutucar, fazer o assunto virar pauta de almoço, jantar, compartilhar conteúdos que vemos na internet, assistir a filmes que abordem temáticas sociais. É o mínimo. Esses temas, eles não são tabus nem mimimi. Precisamos tratá-los com a importância que eles têm. E precisamos, acima de tudo, ser exemplos. E, lógico, também temos que cobrar que a escola faça o mesmo e que ela seja um ambiente plural, diverso e inclusivo. O papel da escola é muito mais essencial do que muitas pessoas pensam. Agora a gente vai ouvir a deputada estadual e ativista na luta pelos direitos das pessoas com deficiência e neurodivergentes, Andréia Werner.
Eu tenho ouvido muito recentemente de que escola é educação, que escola não é rede de suporte, escola não é A, B, C, D, escola é só educação. Escola não é só educação. Escola é sim rede de suporte, escola é onde muitas crianças só se alimentam, porque não tem comida em casa. Escola é onde uma professora às vezes nota que uma aluna está sofrendo abuso sexual em casa, que o aluno está apanhando do pai que se embriaga. Então, escola é sim uma rede de proteção e também é uma rede muito grande de convivência e de modulação da sociedade. Então, as crianças, se conviverem com a diversidade na escola desde pequenininhas, obviamente que elas vão crescer achando que a diversidade é parte da paisagem, elas vão se acostumar com os coleguinhas que são diferentes, porque a diferença é normal, porque elas convivem com isso desde cedo. Eu vi uma vez uma criança falando: eu tenho um coleguinha que não fala, outro coleguinha que anda na cadeira de rodas, e é isso, a gente quer que as crianças convivam com essa diversidade desde cedo, para que elas entendam que ser diferente é normal, que tem gente que anda com as pernas, tem gente que anda com a cadeira de rodas, tem gente que fala com a voz, tem gente que fala com um aplicativo ou com figurinhas. Eu acho que esse papel é essencial e esse papel não tem sido visto, porque, infelizmente, a barreira atitudinal ainda é muito grande. Essas crianças com deficiência ou que têm algum tipo de dificuldade ainda são vistas pelas escolas como uma linha vermelha da planilha, como quem vai ter gasto para a escola, como quem muitas vezes não vai sair naquele outdoor de que passou em primeiro lugar do Enem. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, de uma mudança de mentalidade e, em segundo lugar, de investimento real para que essa inclusão aconteça. Salas menos lotadas, capacitação de todo o corpo escolar para lidar com essas diferenças. Aí sim a gente vai ter uma mudança acontecendo. Olha, eu acho fundamental que a gente ouça profissionais como a Andrea, que além de lidar diariamente com esse tema, seja pensando em políticas públicas, seja lutando por direitos, ela também é mãe de um adolescente autista, que muitas vezes é invisibilizado. É a linha vermelha da planilha, como ela mesma falou. O gasto que a escola quer suprimir, o diferente que a escola não quer aprender a lidar. E assim como o Theo, muitos outros meninos e meninas vão vivendo à margem, sem a chance de aproveitar tudo de transformador e enriquecedor que só um espaço como a escola é capaz de oferecer. Recentemente, eu conheci um projeto muito sério e bonito chamado Babel, Somando Diferenças, que olha justamente para esses adolescentes que estão, digamos, em último da fila das prioridades, porque não se encaixam nessa norma padrão. E daí, eu quis chamar a psicanalista e educadora Silvia Viegas, que é uma das fundadoras desse projeto e tem mais de 20 anos de experiência em escola, para me contar sobre o que elas fazem na Babel e também para mergulhar nessa questão da inclusão, do olhar para o diferente, que é tão fundamental e muitas vezes nem entra na pauta. Então, Silvia, começa contando de onde surgiu a ideia de criar a Babel. Bom, a ideia da Babel, ela nasce a partir de uma pergunta que foi se constituindo ali ao longo de mais ou menos 20 anos de experiência na posição de coordenação pedagógica, que seria a escola o único agente educador numa perspectiva de uma educação inclusiva? Seria só a escola? Tem que estar tudo dentro da escola? Acho importante colocar que a escola tem um papel fundamental, né? A escola é essa primeira instituição que recebe essa criança da família para uma inserção no mundo compartilhado. Então, a escola ela tem uma responsabilidade muito grande de ser essa primeira experiência no mundo das diferenças, com um tempo que não é o meu tempo pessoal, com escolhas que não necessariamente são as minhas. Quer dizer, todas essas experiências que a criança e o jovem vão vivendo dentro da escola são muito importantes. Talvez hoje seja um dos poucos espaços compartilhados, né? Não por acaso tudo se dá em torno da escola. Então, pensando nisso, a escola acaba ficando esse agente educador meio absoluto aí, e para ela funcionar, ela vai fazendo escolhas. Ela faz escolhas de tempo, ela faz escolhas de espaço, ela faz escolhas de quais os assuntos e os temas a serem discutidos, que seria o currículo. Então, assim, a escola ela tem que ser, nessa lógica do coletivo, ela tem que se organizar de alguma forma, né? E ela vai estabelecendo, então, esses parâmetros, se eu vou chamar assim. Mas existe ali um limite. Para muitos jovens, né, isso era uma barreira, porque nem para todo mundo que você lidar com 14 disciplinas ao mesmo tempo, com aulas de 50 minutos, com bimestres ou trimestres, com ano letivo, nem todos os sujeitos conseguem responder a isso da mesma maneira. Então, uma das coisas que a gente foi amadurecendo foi essa ideia de, bom, se a gente tivesse um outro espaço em educação que pudesse
inventar outros formatos, né? Tivesse mais livre para não se prender a determinados tempos ou se fixar especificamente em algumas linguagens, pudesse ter um tempo de investigação maior, talvez para alguns alunos fosse como se a gente pudesse ter tirado uma barreira da frente, né? Permitisse que eles pudessem avançar no processo de formação. Então, acho que a Babel nasce exatamente desse desejo, né? Dessa inquietação, dessa ideia de que a gente poderia ter outros agentes e que não seriam complementares à escola, mas seriam suplementares à escola, né? No sentido de que podem oferecer, podem se movimentar por uma lógica diferente daquela a que a escola está submetida. E isso permitiria também para a gente, como educador, investigar outras possibilidades de trabalho. Cara, que ideia bacana, viu? Porque de fato, hoje, se os adolescentes não conseguem se encaixar nesses parâmetros, nesses marcadores dentro da escola, que tipo de experiência sobra para eles, não é? É uma exclusão quase imediata. Então me explica como é que é o trabalho de vocês no dia a dia com eles. A Babel hoje ela recebe os jovens que ou já terminaram, concluíram a educação básica, terminaram o ensino médio, ou que estão ainda na escola, eventualmente jovens que entraram na universidade, saíram porque encontraram barreiras ou não se identificaram, enfim, né, com aquela escolha. Então, o nosso objetivo é ser um espaço de transição, um espaço de acolhimento, de escuta, de pesquisa, de investigação, para ajudar esse jovem a traçar essas rotas formativas, outras rotas formativas que não sejam necessariamente essas de concluir o ensino médio e ir para a universidade. Então, o nosso trabalho ele está organizado, primeiro, numa escuta muito sensível, muito respeitosa do jovem e da família. Poder escutar esse jovem nos seus sonhos, nos seus desejos, ainda que possam parecer inicialmente inexequíveis, né? Então, eu quero ser um astro do rock. Nós não vamos negar isso, nós vamos investigar, mas por que você quer ser um astro do rock? É a música que te interessa? É o palco? O que é, né? O que está por trás desse desejo? É essa estética do rock? Então, o nosso primeiro movimento é escutar. Escutar e entender também a família, né? Ouvir a família também, os seus anseios, os seus temores, no repertório que essa família tem. Muitas famílias que nós recebemos, assim, todos têm ensino superior. Então, há, às vezes, por parte da família, uma falta mesmo de repertório, né? O que a gente faz se não for para a universidade? Se não buscarmos uma formação desse tipo. Então, nós vamos trazer possibilidades de contato com o mundo, de leitura de mundo por diferentes linguagens. Então, a gente vai investir na literatura, nas artes visuais, na música, nas mídias digitais, também experiências de vida prática, né? Tudo aquilo que vai repertoriar esse sujeito no lugar de um sujeito que está construindo uma vida adulta, que quer ter a sua autonomia. Não são raras as vezes em que a gente vai, né, nesses 10 anos de trabalho, que a gente foi descobrindo jovens que tinham, por exemplo, uma oralidade bastante reduzida e uma competência, vou dizer assim, né, de comunicação em outras linguagens, como o desenho, como a pintura. Por exemplo, a gente tem um jovem que foi demonstrando interesse pela fotografia, nós fomos fazendo uma pesquisa, fizemos uma parceria com o Senac, ele faz cursos de curta duração, inicialmente tendo o suporte de uma educadora nossa, para a gente tentar entender onde podem surgir as barreiras e como a gente pode dar suporte. A nossa ideia é que ele deixe a Babel e siga aí um percurso com toda a marca da sua singularidade, né? Uau, que legal! E que importante que eles vejam, né, que a marca da singularidade deles é algo que deve ser reconhecido e também algo que eles possam se orgulhar. Vocês trabalham esse reconhecimento, digamos assim, dos limites ou das barreiras com eles? Talvez assim, a maior contribuição que a gente pode dar para o jovem é que ele seja capaz de falar sobre ele. Falar sobre os seus interesses, falar sobre suas habilidades, falar sobre suas dificuldades, suas limitações, poder dizer, eu não entendo muito bem essas regras sociais, eu preciso que me expliquem bem, porque senão eu não entendo, e ok. Tem uma coisa que a gente acha muito importante, que é pautar esse trabalho numa posição de verdade, né? Então não é ser café com leite, né? O mais importante é que ele vá se apropriando disso para que ele possa se colocar no mundo dizendo, olha, isso aqui para mim é fácil, mas
eu tenho uma dificuldade com o texto, que ele entenda que existem barreiras e existem barreiras para todos. Talvez para eles vêm muito com uma marca de não conseguir, porque as barreiras que foram encontradas durante o processo da escolarização meio que se universalizam. Então, se eu não sei lá, matemática da escola, eu não sei matemática. Se eu não sei entender, fazer uma interpretação de texto na escola, eu não sei ler textos, né? E não é bem isso, né? Tem uma parte que são as escolhas que a escola fez, de uma matemática, de uma literatura, de um percurso na literatura, de uma forma de avaliação, enfim, tem uma série de dispositivos que são escolhas do sistema. Sim, o sistema. Sempre ele, né? Eu gosto muito do olhar que você tem sobre a escola. Como é que você avalia o processo de inclusão dentro desse espaço de maneira geral? O que seria, na tua visão, uma inclusão de verdade? A inclusão, ela pressupõe, né, essa ideia de que há um dentro e um fora. Então, eu vou incluir, eu vou trazer para dentro aquele que estava fora. Então, essa ideia dessas barreiras dos dentro e fora, que eu acho que a gente ainda precisa se debruçar sobre isso. O que eu estou querendo dizer, né? Eu acho que no campo da educação, especialmente, a gente tem ainda, né, o sistema, a escola, e aí volto, né, com todo o valor que a escola tem dessa experiências de vida em grupo, né, de uma certa homogeneização até em algumas coisas, né, você faz parte de um grupo, então não é você e o seu desejo que vão imperar, existe algo que você vai responder por fazer parte do grupo, e isso é importante. No campo da educação, isso vai criando muitas marcas, né? Então, a escola ela é pensada, ela ainda é pensada, acho que a gente já avançou muito, assim. Acho que os projetos pedagógicos vêm se repensando nesse sentido, porque antes ficava num movimento de, então nós vamos trazer esses sujeitos, mas a marca da falta, daquilo que não se adapta, daquilo que não faz parte, está no sujeito e não no sistema. Então, o sistema é pensado por uma lógica, e há, então, esse sujeito que não consegue responder essa lógica, o problema está com ele. Então, ele é que tem a deficiência, e não o sistema que é pensado para um padrão que não acolhe essas diferenças. Então, eu pensaria na inclusão muito mais por uma perspectiva da diferença. Preferiria que a gente evoluísse, né, nessa lógica da inclusão, que é primeiro reconhecer que tem quem está fora, e eu acho que isso é um mérito de todo esse processo. A gente reconhece que há um grupo muito grande de pessoas que estão fora do sistema de ensino e que têm o direito de ter acesso à educação, isso é bem importante, mas a gente precisa pensar também se esse sistema ele é pensado para essa diferença, ou ele é pensado para um padrão que então vai receber esse sujeito sempre marcando nele o lugar da falta. Os jovens que eu recebo são esses jovens que vêm marcados pelo lugar da falta. Sou eu que não sei. Então, acho que inclusão de verdade, para mim, seria não ter esse dentro e fora. A relação da gente com o texto escrito pode se dar por várias formas. A compreensão de uma obra literária pode se dar de várias formas. A expressão das minhas ideias pode se dar por diferentes formas. Então, como que a educação pensa isso? Que talvez não caiba, né? Só na escola, numa instituição, mas talvez precise ser como um mosaico, composto de diferentes agentes com diferentes possibilidades de oferta que sejam pensadas para essa diversidade de sujeitos que aprendem de maneiras diferentes. Então, a gente já recebeu diferentes casos de meninos que, com um tempo diferente e com uma mediação diferente, respondem aos conteúdos do currículo. Então, ali o problema não era aprender, por exemplo, português, a matemática, a história, a geografia, mas era ter que aprender dentro de uma sala de aula, dentro de um tempo, né? E nem todos os arranjos cabem na rotina da escola. Isso é um fato também. Então, a gente não poderia descaracterizar a escola, que seria uma perda gigantesca, né? Se a gente transformar a escola num espaço só de trabalhos individualizados, a gente tira dela o que eu acho fundamental hoje, que é um dos poucos espaços de vida compartilhada. Claro, a escola é insubstituível mesmo. Inclusive, a gente falou e ouviu muitas vezes isso dos especialistas nesse episódio. Tem até um pouco de trauma desse período escolar, sabe? Porque apesar de eu ter feito grandes amigos, eu não fui uma boa aluna. Aliás, muito longe disso.
Eu penei muito para passar de ano, pegava recuperação. Durante um tempo foi um sofrimento ir para aula, fazer prova. Tinha coisas que realmente não entravam na minha cabeça, principalmente matemática, química e física. Mas nessa época não tinha muito espaço para algumas das minhas questões e nem para as individualidades de muitos outros que pareciam não se encaixar ali naquele sistema. Não tinha nem tempo para discutir, nem propostas adaptadas, não tinha nada disso. Aliás, nem se falava sobre isso, né? Eu me achava burra e ponto. Com o tempo eu entendi, e isso que eu falo para os meus filhos, que muito provavelmente o talento deles não vai estar ali sendo medido numa prova múltipla escolha feita em 1 hora num ambiente de muita pressão. Muitas vezes as coisas que você vai descobrir em ser bom não tem nada a ver com uma nota, com uma avaliação, com equações e sei lá mais o quê. Hoje, por exemplo, eu sou uma leitora voraz, mas isso era inimaginável na minha adolescência. Eu tive a chance de me reencontrar com a literatura muitos anos depois e eu passei a ter uma outra relação que não era nem de medo e nem de obrigação por causa da prova do livro que se aproximava, nem de saco cheio, tipo, ai, que coisa mala, tediosa. Mas também acho que as escolhas dos livros não eram adequadas para a nossa idade. Por isso que eu acho que também há uma rejeição dos mais jovens em ler. Mas muita gente não tem nem essa chance, né, de se questionar e de dar a volta nessa história. Simplesmente assume o estigma e carrega ele para a vida inteira. Ainda mais nesse caso de meninos e meninas que já convivem com estigmas e rótulos durante a vida inteira. Parece que não tem escapatória. Mas projetos como a Babel, falas como a da Andrea Werner e de muitas outras famílias ativistas vão clareando as nossas ideias sobre esses adolescentes e também ajudando que eles mesmos se reconheçam e reconheçam as suas conquistas e capacidades. Nós vamos ter mais para frente um episódio inteiro dedicado à adolescência atípica nessa temporada. Mas eu queria te ouvir, Silvia, sobre o que você gostaria que a gente, como sociedade, soubesse sobre esses jovens. Uma coisa que para a gente é muito importante é o diagnóstico. Ele é algo que compõe um sujeito, mas a gente se relaciona com um sujeito. E esse sujeito tem um nome, tem uma história, tem uma vida, tem um sonho. Então, acho que a gente pode pensar que são diferentes formas de estar no mundo, né? Que talvez não respondam a algumas coisas que a gente valorize, sei lá, seja a escrita, seja a leitura, seja a oratória, né? O que quer que seja. Mas são formas de estar e são sujeitos que estão ali e que têm uma percepção de si do mundo. E eu acho que poder se aproximar deles é também reconhecer os nossos limites, né? Se eu, como educadora, só sei me relacionar com alguém que fala e fala a mesma língua que eu tenho uma restrição. Talvez eu não vá poder fazer muitas coisas, né? Então, não é o sujeito que não lê que impede, para mim, como educadora, de oferecer a ele a literatura. É que recursos eu vou usar para que ele se aproxime da obra literária. Não do código da escrita, se isso for uma barreira para ele. Mas como eu não deixo de mostrar para ele o conhecimento humano, as realizações humanas, a possibilidade do pensamento humano, eu acho que se fosse alguma coisa que eu gostaria da gente expandir, é essa experiência que a gente tem, que é dessa descoberta, dessas outras formas de estar no mundo, né? Que são descobertas para a gente também. Olha, acho muito bonito como você, uma educadora, se implica também nesse processo. Os desafios não são só para eles mesmos. A gente também precisa se questionar e procurar alternativas para superá-los. E você fala de um lugar como educadora e coordenadora pedagógica, mas isso também acontece ou deveria acontecer na posição que nós, mães e pais, ocupamos diante dos nossos filhos nesse período. Os desafios são deles, mas o que esses desafios e questões falam sobre mim, sobre os meus limites, sobre a minha capacidade de compreensão, de empatia, de paciência, de consciência? Eu acho bem interessante esse exercício, viu? Obrigada por essa aula, Silvia. E é isso, gente. Mesmo com todas as questões contemporâneas que atravessam a escola, da vida digital ao bullying, da falta de inclusão aos debates identitários, é dentro da escola que os adolescentes experimentam, talvez pela primeira vez, a vida em sociedade. É onde eles aprendem a negociar diferenças, a conviver com conflitos, a experimentar a arte, a criar coletivamente. É um espaço que, infelizmente, enfrenta violências como o bullying, o racismo, a homofobia, mas que também tem a capacidade de construir comunidades de afeto, como,
por exemplo, essa aqui que a gente tem construído no Sem Vergonha. Semana que vem tem mais, tá bom? Fica comigo que tá cada vez melhor. Um beijo. Tchau! O Sem Vergonha é um podcast dividido em temporadas, e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é adolescência, e você vem comigo pelos próximos episódios Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Bruna Bopp. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Lucas Viana. Produção, Raquel Alves e Bruno Porto. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Augusto Marcato. Malaya